Por volta de 2010, eu despertei o interesse por essa área, né, de ver de forma diferente o jeito de lidar com os animais, porque faziam isso de uma forma que o pessoal chama de tradicional, bruta, né, até a maneira de conter o animal era assim, não era muito respeitosa. Então, eu sentia a necessidade de conhecer um trabalho diferente. Eu comecei a buscar alguns DVDs e livros, e nessa época eu adquiri o livro seu, né, o Capacitação de Cavalariço, e comecei a estudar. Meu nome é Denivaldo, eu sou do Vale do Jequitinhonha, cidade de Itaobim. Hoje eu trabalho como servidor público, né, do estado de Minas Gerais. Sou filho de camponês e neto também. Sempre gostei de lidar com animais, cavalos. Meu avô já mexia com doma. Meu pai também, ele mesmo que domava os animais dele, montar, né? Ele usar na lida com gado, e também como meio de transporte, né? Porque antigamente o transporte que a gente tinha da cidade, do sítio para a cidade era o cavalo, né? Não tinha moto, não tinha carro, então era desde de criança que eu tenho uma certa experiência assim com esses animais. Em 2011 eu adquiri um livro seu do CPT, Centro de Produções Técnicas. Eu adquiri esse livro, o Capacitação de Cavalariços, né, Escola Preparatória, e aí eu comecei a estudar esse livro. Por volta de 2010, eu despertei o interesse por essa área, né, de mudar, de ver de forma diferente, de lidar com os animais, porque, como eu disse, eu tinha uma certa experiência, porque já o meu avô e o meu pai, mas eles faziam isso de uma forma que o pessoal chama de tradicional, bruta, a doma tradicional, doma bruta, né? Até a maneira de conter o animal era assim, não era muito respeitosa com o animal, né? Então, eu sentia a necessidade de conhecer um trabalho diferente. Eu comecei a buscar, comprei os materiais do CPT, alguns DVDs e livros, e nessa época eu adquiri o livro seu, né, o Capacitação de Cavalariço, e comecei a estudar em 2011. E nessa época ainda eu não tinha feito, né, assim, trabalhos com cavalo de doma, ainda não. Eu tinha construído um curral, um redondel no sítio do meu pai e estava na expectativa de aprender alguma coisa e aplicar. E então, um dia minha esposa chegou em casa, em 2012, falou assim, eu encontrei aquele moço ali, autor daquele livro que você comprou. Falei, quem? Ela, aquele do livro da capa verde. Falei, como é que é o nome dele? Ela falou assim, Paulo. Falei assim, você tem certeza? Aí ela tem. Falei, não, não pode ser, não. Você sonhou, alguma coisa assim. Você viu a capa lá do livro e aí ficou com isso na cabeça. Não, ele está aqui na cidade. Aí foi quando, acho que foi em 2012, não foi isso? No início do ano, 2012, nós nos encontramos. O senhor veio passar um tempo aqui. E eu que já havia tido acesso ao seu trabalho, né, uma parte, falei, não, agora é a oportunidade de aprender com o homem, né? E aí Imagina a decepção que foi isso depois. decepção. A decepção foi pouco tempo demais, né? 2 anos e pouco, só teve aqui, eu acho que foi isso, né? 2 anos e meio. Confesso que eu Poderia, gostaria de ter ficado mais nessa terra querida. terra maravilhosa, terra da Com manga, pessoas mais queridas ainda. a terra da manga, Itaobim. Mas me diga aqui, senhor Denivaldo, antes de ter acesso ao nosso trabalho, o senhor já enfrentava alguma dificuldade, alguma coisa que motivava o senhor a buscar algo diferente? O senhor percebeu depois que o senhor começou a ter acesso a alguma vantagem em fazer desse outro modo que nós sugerimos, né, na nossa metodologia de ensino? Como é que foi isso aí?
Se tinha um problema antes, se melhorou, se as vantagens, o antes e o depois. Sim, como eu falei antes, eu não, assim, não tinha feito doma. Eu montava, lidava com cavalo, mas não de fazer doma, né, de conduzir um trabalho. Eu já pegava o animal domado e montava na lida com gado, mas eu via como é que era feito e tal, até mesmo às vezes na lida já com o cavalo domado, como é que eram os procedimentos que eles faziam, então eu vi que não era aquilo ali que eu queria, entendeu? Eu queria fazer um trabalho diferente. Eu já tinha ouvido falar na doma racional, né? E que respeita os limites do animal. E aí eu comecei a buscar por esse trabalho, né? Por esse ensinamento. E foi que eu cheguei até o trabalho do senhor. Não pode nem comparar, não tem nem comparação. Questão de ganho, né? As duas partes, tanto para o cavaleiro, para o domador, quanto para o animal. Foi bom o senhor falar nisso, porque o que dá motivação para o meu trabalho é aquilo que eu chamo de a escola chamada cavalo, que é a interpretação da relação homem-cavalo como escola de aprimoramento para nós, né? Sim. E eu gostaria de saber se o senhor fez proveito disso, né? Dessa mensagem da relação do senhor com o cavalo como escola de aprimoramento pessoal. O que o senhor gostaria de contar para nós aí a esse respeito? Sim, inclusive, na época que eu buscava essas informações a respeito do cavalo e como interagir de forma mais humana, né, mais respeitosa, mais racional, eu pensava, né, buscar um conhecimento para que eu possa domar o cavalo de uma forma tal. E aí hoje eu penso, né, buscando esse conhecimento, eu aprendi a domar a mim mesmo e ainda ganhei de quebra domar o cavalo, que é o mais difícil, é domar o nosso eu animal, né? É uma coisa que é um animal difícil de ser domado. Mas aos pouquinhos a gente vai aplicando a metodologia certa, vai conseguindo, né? O Pouco a senhor pouco sabe vai. qual que é o objetivo de todo cavaleiro que se preze, não é? Estar a cavalo de si mesmo, ou seja, Sim. no domínio de suas emoções, dos seus pensamentos, sentimentos, intenções, vontades, atitudes e palavras, né? Sobretudo palavras dirigidas àqueles ao alcance das nossas influências, né? Esse é o trabalho que motiva os verdadeiros cavaleiros, né? Aqueles originais das ordens de cavaleiros do passado, né? Sim. Então é aí que eu inspiro a minha mensagem e fico muito feliz. Mas fala mais para nós aí a esse respeito aí, porque eu tenho que cutucar o senhor, porque o senhor é um homem de poucas palavras, apesar de elas serem substanciais. O senhor é Não, módico, né? Gasta pouco o verbo. então, Conta para mas nós alguma coisa aí a esse respeito aí de alguma vivência que o senhor passou por ela e pôde aplicar algum princípio que o senhor acessou aí nesse trabalho que nós fizemos juntos ou naquilo. O senhor já leu vários livros meus, né? sim, eu, inclusive, quando nós nos encontramos, eu tinha o capacitação de cavalariços e adquiri do senhor, né, o Doma Racional Interativo, volume 1, o Nizinge, Escola Chamada Cavalo, e o senhor me presenteou com educação profissional de cavalariço, é o livreto, né? Sim. Depois o senhor me mandou também o Doma Racional, volume 2. Agora eu estou armado, já faz tempo que eu estou armado. É, Essa foi mas, boa. Mas eu mas não foi parei por aqui, não. é, Aguarde, porque vai chegar mais coisa aí em breve. bom demais, vou aguardar. Estou ansioso. Mas conte para nós alguma coisa aí, algum episódio aí onde o senhor aplicou alguma coisa aí no cotidiano, no dia a dia, seja na profissão, seja na família, seja nas Sim, relações sociais. então a questão igual eu falei, no início eu pensava em acessar um conhecimento como um meio para eu domar um cavalo. Depois eu vi que o conhecimento pode até ser acessado como um meio, mas
deveria ser acessado como um fim, né? Como Finalidade. finalidade. Então, aí eu comecei a praticar aquelas virtudes lá, tentar, pelo menos, né? A paciência, a disciplina, a autodisciplina, né? E a perseverança. E isso aí tem me dado bons resultados, tanto no relacionamento com a família, quanto no meu trabalho, como em qualquer lugar. Isso eu não tenho dúvida. Então, através desse despertar de consciência que o Senhor me proporcionou, quando eu fiz o ensino médio, eu tive aulas de filosofia, mas não me lembro de nenhuma palavra que o professor falava. Eu acho que na época eu era só um aluno, eu queria fazer a prova e passar. Mas depois que eu tive acesso ao trabalho do Senhor, aí eu despertei, a minha consciência despertou, porque pelo que eu percebi, ela estava em estado de sono, né? Psicólogos chamam estado de sono. Aí foi o despertar, foi o contato com o Senhor, com o seu trabalho, né? E desde então eu venho tentando aplicar. Às vezes consigo. No cavalo eu consegui mais fácil. Mas esse animalzinho aqui que vive aqui dentro é mais complicado. Mas tem bons resultados. Eu já já tenho mais paciência para lidar com as pessoas. Eu tenho um pouco mais de disciplina. Acho que eu estou já eu tô na fase do aspirante, estou quase passando para escudeiro. Não sei se eu vou conseguir. Nada disso, nada disso. O senhor sabe que o senhor está muito além, né? O senhor está na cabeceira da minha lista, daqueles que fizeram bom proveito da minha mensagem. E a natureza, aquilo que perfila o nosso trabalho, é de essência filosófica, né? É preciso compreender a filosofia da relação homem-cavalo, interpretando isso como escola de aprimoramento. O cavalo é um espelho, né, que reflete as nossas ações sobre ele, e também uma escala de medidas que vai medindo os nossos progressos ou não. Sim. Ele sempre é sincero e nos revela se estamos progredindo ou não. Isso. E a respeito do que o senhor me perguntou, se eu tenho aplicado, tem vários. Hoje eu não estou fazendo doma, não estou trabalhando com cavalos. Eu tenho ainda uns 3 lá no sítio, faço um manejo lá, mas não de doma, não tenho feito esse manejo, não. Mas eu tenho, muitas vezes, acessado o conhecimento que o senhor me transmitiu, que eu consegui assimilar, né? Porque a gente não vive do que come, a gente vive do que consegue assimilar, né? Então, o que o senhor me transmitiu, que eu consegui assimilar, eu tenho usado em outras áreas, como hoje eu tenho pesquisado agricultura regenerativa, não só regenerativa, agroecológica, sintrópica, e tem vários ensinamentos lá no seu trabalho que eu posso estar aplicando, que eu cheguei a aplicar, estou aplicando na agricultura, que é a questão por exemplo, a comunicação entre o homem e o cavalo. Parte, essa lei aí é uma lei que faz parte de uma lei universal, que diz que cada indivíduo de cada geração de todas as espécies vem equipado para comunicar entre si, ou seja, entre os mesmos, entre a espécie, e com todos os outros de outras espécies. Então, eu posso aplicar isso com as plantas, posso aplicar isso com qualquer ser. É uma chave de uso universal. Sim, se eu tiver conhecimento a respeito daquele ser que está ali na minha frente, eu posso me comunicar com ele tranquilamente, né? Tem também a questão da filosofia que o senhor está falando. E quando eu descobri que eu estava lidando com um trabalho filosófico, como eu disse no colégio, eu não me lembrava nada a respeito do que eu aprendi, do que eu estudei.
E que eu comecei a aplicar princípios. Isso, princípios, inclusive lá quando o senhor fala que o cavaleiro baixar a frequência mental para equiparar com a frequência do cavalo, diz respeito a um princípio, né? Exatamente. O princípio da vibração, que é a terceira lei hermética, O não é isso? nivelamento da vibração eletromagnética. É isso. Então, eu já ouvi dizer que quando um conhecimento que dá certo na prática pode ser extraído daquele conhecimento uma lei universal que pode ser usada, ou mais de uma, pode ser usada em qualquer coisa. Exatamente. E tudo que eu aplico no cavalo, eu não aprendi no cavalo, a maior parte da essência filosófica. Foi estudando e praticando filosofia macrobiótica. E na filosofia macrobiótica tem um princípio que se chama princípio único. Se você compreender aquele princípio, você pode aplicá-lo em tudo na sua vida. E foi estudando, vivenciando isso, que eu descobri a aplicação do princípio único na minha relação com cavalos. Então, o senhor tem toda a razão. É uma chave universal que se aplica a todas as circunstâncias do nosso viver. É exatamente isso. Está vendo como é que o senhor tem capacidade para extrair e perceber e fazer bom uso? Demora um pouco, né? Como diz um aluno meu, eu tenho um aluno agora que é mestre de karatê, tá entre os 10 melhores karatecas do Brasil. E quando eu passo para ele algumas instruções, ele brinca dizendo assim: pô, pegar isso é questão de dias. Aí ele para uns instantes e continua: milhões de dias. Questão de dias, milhões de dias. É para a gente exercitar a paciência, a persistência e a disciplina, as 3 montanhas a serem transpostas, né? Para nós pagarmos o ingresso para começar o espetáculo. Né? Não é para finalizar, é para começar. O ritmo é sem pressa e sem pausa. Exatamente. Sem pressa e sem pausa. Que é o ritmo equestre. Um cavalo selvagem, ele anda a passo. E na época em que os continentes eram fundidos, os continentes do planeta, ele dava a volta ao mundo. Porque ele andava constantemente sem pressa, né? Sim. O tempo todo sem pressa, continuamente, né? É um moto contínuo, o cavalo é um moto contínuo, que não tem pressa. E assim chegava a fazer a volta ao mundo. As rotas migratórias nessa época são denunciadas pelos fósseis que foram encontrados, e existem cavalos em todos os continentes do mundo, fósseis de cavalos, mostrando que as rotas migratórias percorriam o globo inteiro. Né? Entendi. Mas eu queria lhe fazer uma outra pergunta agora, sobre um outro aspecto, que seria, na opinião do senhor, esse trabalho ele agrega valor aos animais, qualquer que seja, valor funcional, valor estético, valor comportamental? O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Sim, agrega. Inclusive, essa semana agora eu estava pensando a respeito de um animal que é domado de uma forma a fazer algo por medo do domador, né? Ou seja, forçado, e um animal que é condicionado, né, daquela forma que o senhor ensina, é totalmente o potencial que o animal expressa não tem comparação com um cavalo que faz alguma coisa por medo, né? Uma coisa que nem se compara. É muito mais a estética, o posicionamento do cavalo, né? Totalmente diferente de um animal que vive obrigado a ficar ali naquela posição sem ter nenhum condicionamento físico, né? Os movimentos, um cavalo que faz um movimento de forma forçada, ele quando ele vai fazer esse movimento de uma forma mais lenta, ele não consegue, porque ele não tem condicionamento. Para ele fazer, ele tem que imprimir uma velocidade enorme, um esforço enorme, e o movimento não sai perfeito. Então, é visível, né? Não tem comparação. Um animal que é condicionado, né,
dentro dos ensinamentos né, racionais e interativos, um animal que é forçado a fazer porque a embocadura está pressionando ele, porque a espora, né, o chicote. No aspecto comportamental. Sim, também, né? Tem a questão dos vícios, né? Animal que não consegue ficar parado, não consegue prestar atenção no cavaleiro. Quando você vai montar um cavalo, ele já está... Você ficar de bobeira, você monta na garupa dele, porque ele sai antes do cavaleiro chegar até a sela, ele já está uns 5 metros para frente. Então, e no aspecto funcional, né, de funcionamento do cavalo, né, do desempenho dele. Sim, o desempenho como eu falei, né? A movimentação, a flexibilidade da coluna do animal, né? Muito superior a um animal que não praticou esses exercícios, né? De flexionamento e tal. Não funciona. O animal que... Continue. Pode falar. Não, a preferência é sempre do senhor. Eu ia falar que um animal que fica com a coluna não tem flexionamento na coluna vertebral, né? Não tem como, não. Ele fica com a coluna invertida, né? E aí bloqueia os movimentos. É. Mas hoje mesmo eu estava fazendo uma instrução de equitação e refletindo sobre isso, né? Usando um cavalo que eu estou treinando já há 2 anos e lembrando ali de quando eu, às vezes, vou dar aula num cavalo que não foi devidamente preparado para esse fim, né? Então, a primeira coisa que favorece o desempenho funcional de um cavalo é o seu comportamento. Comportamento é tudo que o cavalo adquire nos processos de manejo de treinamento. O temperamento também tem muita influência, mas o temperamento é sinônimo de índole, é aquilo que o cavalo traz consigo ao nascer. O que seria o ideal? Eu pegar um cavalo de bom temperamento, de boa índole, e inseri-lo num processo de manejo de treinamento competentes. Aí seria o ideal. Mas ainda é preferível um cavalo de má índole, ou seja, de mau temperamento, bem manejado e bem treinado, do que um cavalo de boa índole, mal manejado e mal treinado. Porque esse segundo cavalo vai adquirir um mau comportamento, né? Então, quando o cavalo está confiante, descontraído mental e fisicamente, ele vai aprender agora a usar o corpo, né, corretamente. Sim. Ele não vai fazer força, ele vai usar as suas estruturas musculares e ósseas, articulares principalmente, para fazer movimentos leves, soltos, distensionados, né? Um cavalo que está tenso, que está preocupado, que está nervoso, que está com medo, ele retesa a musculatura e enrijece as articulações, então ele fica todo travado. E como todo animal vertebrado, né, o cavalo também, para fazer bom uso dos seus membros locomotores, precisa ter a sua coluna flexível, porque a coluna é a estrutura matriz que rege o sistema de sustentação e locomoção. Quanto mais liberdade de movimento a coluna tiver, mais ela liberta os movimentos dos membros locomotores, né? Então, eu estava pensando isso, eu estava dando aula hoje, falando, poxa, graças a Deus que hoje eu estou dando aula num cavalo que está apto a essa função, porque agora eu tenho a tranquilidade de saber que o cavalo está disponível para aquilo que eu solicitar, não colocando o aluno em risco e me oferecendo um resultado satisfatório nos desempenhos pretendidos durante a aula, né? Sim. Então, é muito interessante isso, né? Nós percebermos os benefícios oriundos, gerados por um trabalho feito de forma criteriosa, de forma racional, de forma interativa, né? Respeitando os limites do cavalo, observando a natureza do cavalo, né? Sim. É muito interessante. O senhor tem participado aí de algum evento equestre, tem aí frequentado algum ambiente de natureza equestre? Não, professor. Eu estou agora, como eu disse, eu adquiri aqui um sítio, né? Sim. Estou começando a estruturar. Então, mexendo com cerca e preparando um lugar para construir uma casinha. Opa, ótimo projeto. Em que região então, que é a propriedade?
Aqui mesmo é próximo à fazenda, não sei se o senhor conhece aqui, para sentido Itinga, pelo lado do chão, da estrada de chão aqui, margeando ao rio Jequitinhonha. Vai indo lá para o Turiquinho? Sim, mas do lado de cá do rio. Não atravessa o Não rio. atravessa a ponte, não. Não. Ah, eu sei. Ali onde aquele sujeito que conserta motor tem uma propriedade ali, Sim, o seu Hélio. seu Hélio. Mas a minha propriedade, a propriedade que eu estou tomando conta, né, que nós não somos donos de nada, né? Nós não somos donos nem desse corpo aqui, desse montinho aqui de madeira. Meros usuários temporários. É uma professora que diz que nós somos hóspedes, então a terra não é minha, eu estou zelando dela. Aí ela fica a 14 km de Itaubim, do ABB ali, da saída aqui. Eu não sei se o senhor lembra, nós fomos olhar um cavalo com a doutora Lucílio Júnior, lá no Bananal. Ah, sim. É antes, é bem antes do Bananal. Sim. Naquela estrada principal. A terra do seu Hélio, a propriedade do seu Hélio é bem um pouco para frente, né? Lá no Bananal, entra à esquerda e aí anda bastante. A minha Entendi. é mais próxima. Muito bom, ótimo. Parabéns por esse projeto aí. E com certeza vai lhe trazer muitos aprendizados valiosos. Tô tentando ver se eu consigo construir lá para ir embora o mais rápido possível para lá. Ouvir só o barulho. Pode falar. Ouvir só o barulho de pássaros e mais nada. Quero agradecer a presença do senhor mais uma vez, ter disponibilizado esse tempo valioso aí para nós. Mais do que isso, foi uma grande satisfação passar alguns minutos conversando com o senhor. Agradecendo também pelos depoimentos que muita satisfação me trouxeram. E repetindo mais uma vez, o senhor é um aluno inesquecível que estará sempre nas melhores lembranças que eu carrego. E aprendi muito com o senhor, de vários modos. Foi uma troca. Eu lhe passei algumas coisas e o senhor me passou muitas coisas. O senhor é uma pessoa... A gente aprende com os erros também, né? Se eu algum dia vier a escrever um livro intitulado Os Meus Erros, vai ser uma coisa assim volumosa. Eu não tenho nem coragem de começar a escrever, porque eu acho que eu não consigo terminar. Mas o senhor tem muitas virtudes admiráveis, como ser humano, como homem, como pai de família, como cidadão. Acho que eu já lhe disse isso, vou dizer de novo. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Outro dia eu estava assistindo uma aula e a professora contando a respeito da chegada de Alexandre na Índia. Sim, Alexandre o Grande. Alexandre Magno, né? Alexandre Magno. Chegou na Índia e aí tinha que passar lá próximo a uma encosta lá e tinha uma quantidade de monges lá fazendo lá, concentrado. Meditação. Lá, é isso, meditação. Aí que os oficiais foram, né, tiraram, conversaram e tal. Aí ele estava argumentando e tal, mas você tem que sair e tal. E ele não queria sair de jeito nenhum. E o Alexandre desceu do cavalo e foi lá, onde que o oficial estava conversando com esse monge para saber o que estava acontecendo. Aí, quando o Alexandre ia chegando, o oficial falou: você tem que sair daí. Você está vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é o que conquistou o mundo. E você é quem? Aí ele respondeu: eu sou aquele que superou a necessidade de conquistar o mundo. Aí Alexandre deu uma risada, foi lá e deu um abraço nele e falou: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser você. Que espetáculo! Então, mas eu é que sou grato, professor, por todos os ensinamentos, os aprendizados que eu tive e qualquer hora que o senhor precisar aí aprender com meus erros, eu estou aqui à disposição. Nós estamos sempre à disposição. Eu sei disso.
Eu tenho essa certeza no meu coração. Muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado pela sua lealdade, pelos seus sacrifícios em estar comigo sempre. Lembrando que sacrifício significa abrir mão de certas coisas para adquirir outras. Não tem nada a ver com sofrimento. E o senhor fez muitos sacrifícios para estar comigo e ainda faz. E eu sei disso e o senhor também. Mas para mim não é um sacrifício, não, é um privilégio, é uma honra. Obrigado, senhor Denivaldo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero em breve poder ir a essa terra querida de novo para abraçá-lo pessoalmente. Uma boa noite para o senhor. Estou aguardando. Continua acompanhando lá o nosso canal, lá que de vez em quando tem uma coisinha diferente lá. Sim, senhor. Estou acompanhando lá, sim. Eu já lhe passei os podcasts do Spotify. O senhor passou, mas eu acabei perdendo os arquivos que estavam no meu telefone. Aí vou mandar de novo o link para o senhor escutar lá. Já publiquei lá 5 temporadas de áudios falando sobre vários assuntos. Sim. Ok? Tá bom, eu agradeço. Muito obrigado, então. Uma boa noite. Recomendações à família e aos nossos amigos em comum. Muito obrigado. Um abraço. Até breve. Com licença. Às ordens.